Irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez é uma grande alegria, né, acolher o convite para estar aqui, trazer a palavra do Senhor a vocês, em um dia tão importante quanto um dia de aniversário. É interessante essa questão do aniversário na nossa vida e como a gente vai mudando as nuances sobre ele, conforme o tempo, né? Então, quando a gente é criança, a gente fica muito ansioso pelo aniversário, porque vai ter festa e a gente vai receber presentes. Em geral, a gente fica assim animado para esse negócio, né? E depois, em um determinado momento, quando a gente vai ficando mais adulto, a gente já começa às vezes a querer botar o pé no freio, né? Porque cada aniversário é isso. E o Rubem Alves, ele tem um texto muito interessante sobre aniversário, no qual ele diz assim: a gente não deveria soprar as velhinhas do aniversário, não, porque esse não é um símbolo muito bom. Porque quando a gente sopra as velhinhas, significa todos os anos que a gente já não tem. Não é? E aí então a gente é lembrado disso no momento que a gente sopra a velhinha. É um texto muito engraçado. Mas uma das coisas que a palavra do Senhor diz para a gente sobre aniversários e sobre a passagem do tempo, ela diz assim: ensina a gente, Senhor, a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. E isso me faz assim pensar em muitas coisas relativas aos aniversários que eu mesma já vivi, e a fazer essa pergunta para o Senhor: será, meu Senhor, que na passagem do tempo eu tenho me tornado mais sábia? Será que eu tenho sabido contar os meus dias? Ou eles estão passando por mim de modo assoberbado, que eu nem estou me tocando? E aí um belo dia, às vezes a gente começa a viver aquilo que Deus não quer que a gente viva, que é arrepender-se da vida que nós tivemos, né? A lamentar as coisas não feitas, a lamentar aquilo que não sucedeu como a gente esperava. E em direção a tudo isso, eu quero trazer hoje uma reflexão aqui na palavra do Senhor, buscando também essa sabedoria para nós, individualmente, enquanto irmãos e irmãs, e coletivamente como igreja também. Eu venho desenvolvendo alguns estudos nessa área de liderança e de gestão, e uma das coisas que as pessoas falam lá é sobre isso, assim: o tempo é um ativo. O tempo é um ativo como o dinheiro é um ativo. O tempo é um ativo como a criptomoeda é um ativo. E o tempo, pior do que a moeda, pior do que as outras coisas, ele é um recurso esgotável. Não é? A gente não tem uma quantidade infinita de tempo, não. A gente tem um tempo determinado na nossa existência. A palavra do Senhor diz que é mais ou menos aí os 120 anos, não fala assim lá em Gênesis? Não é? Os japoneses já estão chegando nisso aí, volta e meia tem um lá celebrando 120 anos, não é? E aí a gente fica então percebendo isso, com o desejo da sabedoria, buscar do Senhor alguma coisa que nos edifique nessa direção. E eu quero ler lá com vocês Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 30 ao 44. Marcos capítulo 6, de 30 a 44. Amém? É um texto muito conhecido já da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: pode ficar assim mesmo como você está, sentado e assentada, mas com toda reverência a essa palavra. Diz assim: os apóstolos reuniram-se e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto que eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-o reconhecido, correram a pé a todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: esse é um lugar deserto, Senhor, já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer.
Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês mesmos algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Ficaram sabendo e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela tua bondade e a tua misericórdia que tem sustentado a tua igreja ao longo dos séculos, ó Pai. Embora individualmente, Senhor, nós reconheçamos que a quantidade de tempo que nós temos é limitada. Quando pensamos como igreja de Cristo, sabemos que o Senhor está nos preparando para a eternidade. E nós reconhecemos, Senhor, que muito da eternidade que nos aguarda está relacionada ao tempo que se chama hoje e a como nós o vivemos na tua presença. Então que nessa noite a tua palavra, ela nos instigue, ela nos anime, ela também nos desafie, ela nos constranja, para que nós possamos viver o tempo de acordo com os critérios do Senhor. Tu que és o dono dos nossos dias, Pai, nos anima, Senhor, nos fortalece, nos renova, nos converta, Senhor, para que nós possamos realmente estar à altura de tudo que o Senhor tem sonhado e desejado para nós como igreja, em relação ao mundo, em relação ao tempo, em relação a esse lugar específico onde nós vivemos e te servimos no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, se a gente fosse fazer uma pergunta para a nossa vida, à luz da palavra de Deus, e a gente perguntasse assim: qual que é o ingrediente principal para que um milagre possa acontecer? Essa é uma pergunta muito inquietante, e é uma pergunta muito necessária, e que talvez a gente se faça ela em muitos momentos. Talvez momentos em que nós mesmos nos vimos diante da necessidade de um milagre, não é? Alguém está enfermo e a gente ora por cura. A gente está vivendo situações difíceis em família, portas fechadas, empregos que não vêm. E muitos de nós perguntamos: o que precisa para um milagre acontecer? E quando a gente verifica a palavra de Deus e verifica na própria vida de Jesus, nós vamos encontrar assim um ingrediente que não é garantia que tendo esse ingrediente todo milagre vai acontecer, porque milagre é uma demanda do Senhor, não somos nós que determinamos. Mas quando Deus quer fazer um milagre, Ele procura uma coisa específica. E isso aparece em todos os textos bíblicos que a gente consulta. Muita gente talvez na hora de responder essa pergunta diria: precisa fé para um milagre acontecer. Talvez outras pessoas diriam assim: tem que ter algo que seja fora do humano, alguma coisa que o ser humano não possa fazer, aí vai ter milagre. Mas se a gente prestar atenção em cada milagre já narrado na Bíblia, nós vamos ver que o ingrediente básico que existe em todos eles é uma disposição de entrega. Uma disposição de entrega, isso mesmo. Cada milagre que a Escritura traz tem sempre essa disposição. E a gente pode verificar, por exemplo, quando Elias ajudou aquela viúva que estava sem azeite, ela entregou primeiro o azeite que ela já tinha. Quando Eliseu tirou a morte que havia numa panela, alguém trouxe a farinha. O próprio Eliseu fez uma entrega quando certo dia ele recebeu pães de primícias, pães consagrados, pães que eram só dos sacerdotes. E ele viu que havia uma série de pessoas ao seu redor passando dificuldade, cerca de 100 homens. Ele pegou aqueles 20 pães, orou e entregou, uma disposição de entrega. Nenhum milagre existe sem a disposição de entrega. E mesmo que eu só tenha citado aqui alguns milagres comestíveis,
A gente pode encontrar outras situações em que também houve essa mesma disposição, ainda que o milagre realizado não tivesse a ver com alimento ou com a necessidade da fome nesse sentido. E no momento de crise eu percebo que entregar aquilo que é da gente não é uma coisa muito simples, sabe? Porque diz a história bíblica que certa vez quando Elias multiplicou a farinha daquela outra viúva, ela disse assim: eu estou saindo e vou fazer um último bolo, eu e meu filho vamos comer e morreremos. E aí aquela última refeição, aquela última esperança, aquele último tiro que ela estava dando ali de corrida, de perspectiva, o profeta pediu: vai lá e faz para você isso mesmo, mas faz um bolo para mim antes. Não é? E se ela imaginasse que aquele pão e aquela comida duraria um dia, 2 de sobrevivência, agora é um dia só, porque ela teve que dividir com o profeta, mas ela entregou. Ela fez o bolo e serviu o profeta. Mas há muitos ditados na nossa vida que mostram que a disposição de entrega não é uma coisa muito simples para a gente. Por exemplo, muitos ditados populares traduzem essa nossa expectativa de autopreservação. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Colocar mais brasa na minha sardinha. E tem um outro que muitas mães e pais gostam de repetir para seus filhos, diante do momento em que a gente se apaixona por um sujeito que não tem onde cair morto. Quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Todo mundo aqui está entendido. O que esses ditados mostram para a gente? Mostram que nós somos seres egoístas desde a queda no Jardim do Éden, que restaurar então a imagem de Deus em nós passa por um processo da gente aprender essa dimensão do que a gente pode chamar de sacrifício, que é tirar da gente mesmo, sem nenhuma garantia, face a uma situação. E a multiplicação dos pães e dos peixes na Bíblia é um evento tão importante que, se você mantiver sua Bíblia aberta comigo, você vai ver que debaixo desse subtítulo que a Bíblia traz, ela vai mostrar para a gente que esse texto aparece em todos os evangelhos. Então, quando um texto aparece em todos os evangelhos, isso significa que essa narrativa tem um peso para a comunidade. Existe um valor nessa história. Ela não pode ser esquecida, ela não pode ser minimizada. Todo mundo lembra dela. E quando os evangelistas fazem a sua tarefa de escrita, todo mundo achou que essa era uma história que se deveria contar. E quando a gente compara esses evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos do mesmo ponto de vista, nós não vemos a figura de quem traz os pães e os peixes. Nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Mas no evangelho de João, há uma narrativa dizendo que havia entre eles um menino, uma criança, e que essa pessoa trouxe ali aqueles pães e aqueles peixes. Quero fazer um destaque para isso. E uma curiosidade só. Não é para você ficar parado o resto do sermão pensando sobre isso. É só porque é legal e eu gosto de trazer. A palavra que aparece para definir essa pessoa que trouxe os pães é paidarion. Essa é uma palavra neutra no grego. E tanto pode significar uma menina quanto um menino. Ah, sim. João Ferreira de Almeida trouxe uma versão mais masculinizada, mas bem podia ser uma menina. Talvez eu aposto um pouquinho, porque em geral nós somos mais precavidas, não é? E aí havia lá alguém, mas o texto indica, como paidarion também, uma pessoa jovem. Então uma pessoa jovem, talvez um pré-adolescente, 12, 13 anos, que traz o seu lanche. E quando Jesus faz a pergunta, não é? Essa criança apresenta, essa adolescente ou esse adolescente apresenta o seu lanche. Curioso, né? Nos demais evangelhos, porém, o texto bíblico dá a entender que aqueles 5 pães e 2 peixes talvez estivessem sob a posse dos discípulos. Talvez fossem uma poupança,
uma reserva que eles fizeram para um tempo de dificuldade. E a gente percebe que essa reserva pode mesmo ter sido feita, porque no início do texto que nós lemos diz assim: eles não tinham tempo nem para comer. Então a demanda ministerial, a demanda de Jesus, a dificuldade que estava vivendo ali, era tanta que não tinha tempo para parar para comer. E nesse contexto, é bem tranquilo e esperado. Oh, obrigada. Gente, eu estou desde março tentando sarar de uma gripe. E aí a voz esses dias assim, zangou tanto que eu sou uma das alunas do professor aqui, nas quarta-feiras. Já tem umas 3 aulas que eu não consigo terminar a música, né? Quando vocês orarem, lembrem de mim. Diz ele que quer que eu cante no recital no final do ano. E eu estou tendo que escolher entre cantar ou pregar. O negócio está frenético, né? Então, os discípulos guardaram ali aquele lanche. É uma outra possibilidade de interpretação. Eles guardaram aquele lanche para um momento de necessidade. E aí, quando finalmente Jesus tinha pregado, tudo tinha acontecido, veio o entardecer, eles disseram para Jesus, como toda pessoa precavida: Senhor, manda esse povo embora, porque eles vão precisar comer, eles vão precisar se virar por aí. Manda eles embora no horário comercial ainda, para eles acharem a vendinha aberta. Porque se eles saírem e não encontrarem nada, vai ter um tanto de gente passando mal. E vão dizer que foi o Senhor que é culpado, porque o Senhor deixou eles ir embora depois e não havia reserva de comida. Então, Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês têm aí? E essa pergunta, o que é que vocês têm aí, já indica que Jesus está desconfiando que eles já têm alguma reservinha. Né? Alguma coisa que já está ali por perto. Talvez não fosse por egoísmo que eles tivessem escondido os 5 pães e os 2 peixes, porque simplesmente não fazia sentido entregar tão pouco. Já que não ia mesmo ser suficiente, para que nós vamos trazer isso para a mesa? Por que perder tempo com 5 pães e 2 peixes quando tem 5.000 pessoas nessa parada? Então eu preciso fazer uma pergunta para a gente como igreja, que cada ano do nosso aniversário a gente precisa ficar mais sábio para pensar. O que será que nós estamos deixando de entregar porque a gente acha que não vai mais valer a pena? O tempo nosso que passou, eu estou velho demais para servir ao Senhor, quero curtir agora meu tempo de aposentadoria. Qual a oportunidade que nos abandonou e que a gente acha que não vale mais a pena servir ao Senhor nela? Eu estava conversando com uma ovelha da minha igreja local e ela me disse assim: olha, pastor, eu não sei o que pensar, eu não sei o que fazer às vezes em algumas coisas, porque durante a minha juventude eu quis ser missionária e eu não fui. Eu queria ter estudado numa agência, eu queria ter ido para as nações e eu não fui. E agora? Eu sinto que eu não tenho mais nada para servir ao Senhor. E aí eu disse para ela: você tem, porque até como o pastor Loyola muito bem nos lembrou aqui, a nossa casa é o nosso campo missionário. Às vezes a gente está querendo ir para as nações, mas a gente não conversa com o moço que vende pão para a gente todo dia. Né? O que será que a gente considera pequeno? Porque ir para as nações é tão grandioso. Ser um missionário internacional é tão poderoso que a gente acha que aquele nosso cotidiano não faz diferença. Para que vou trazer 5 pães e 2 peixes, quando a gente estava precisando aqui de um delivery, de um iFood aqui com todos os motoboys de uma vezada só? Porque não dá para resolver 5.000 pessoas com 5 pãezinhos. Para que eu vou entregar? Ou será que a gente, como Moisés e Jeremias, o que a gente vai entregar se a gente não sabe falar direito? Como é que nós vamos liderar se nós não temos o dom da palavra? Será que a gente é jovem demais, inexperiente demais, pobre demais, limitado demais, ocupado demais? A pergunta então que cerca a gente, na nossa busca pela sabedoria, é a mesma pergunta que os discípulos fizeram: o que é isso que nós temos diante do desafio que está diante de nós? E então, quando essa pergunta é feita, Jesus não responde a ela. Jesus não diz: é muito pouco mesmo, realmente, vamos deixar para uma outra ocasião.
Jesus diz assim: tragam para mim. Não se trata de eu usar os meus recursos à minha maneira. Não se trata do diagnóstico que eu estou fazendo da situação. Se trata de Jesus e dele dizendo: o que é que você tem? Traz para mim. E o que nós devemos levar a Jesus é o que caracteriza o significado mais profundo e mais perfeito acerca da palavra sacrifício. Eu fui estudar essa palavra porque a gente normalmente em tempos de crise gosta muito de usar a palavra sacrifício. Muitas vezes a gente já viveu tempos, até aqui mesmo em Brasília, que muitos governantes nos pedem para fazer sacrifício. Alguns deles, irmãos e irmãs, nós vamos reconhecer que são difíceis demais. Por exemplo, a gente já não tem muito prazer nessa vida, não é verdade? Todo dia pagando boleto, um monte de problemas, de dificuldade, não é? E bem no meio disso tudo, num verão doido, o governo pede da gente para diminuir o nosso banho. Não é? Vamos tomar banho mais cedo, vamos tomar banho com menos tempo, mas pelo amor de Deus, é um grande sacrifício que a gente tem para fazer. A gente rala o dia inteiro no nosso trabalho. Quantos trabalhadores pegam um ônibus, chegam em casa todo suado, cansado, apertado, ainda tem que reduzir o banho, não é? Pedem da gente que façamos sacrifício sobre aquilo que a gente ganha. E os nossos impostos somam cada vez mais. A gente devia ter escutado quando Samuel falou para não colocar rei sobre nós. Quando o negócio era tribo, todo mundo se juntava e resolvia. Agora que tem rei, nós não temos saída. O rei pede um sacrifício, a gente tem que dar, já viu? Todo filme que a gente assiste na televisão sobre os reis só nos mostram como esse negócio é complicado. Então a gente tem uma mentalidade que sacrificar é perder alguma coisa. Em geral, irrecuperável. E em geral, que não vai resolver o problema. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente vê falar sobre sacrifício na Bíblia, a gente vê também uma situação ruim, um pecado, uma guerra, uma fome. E aí o sacrifício serve para fazer livramento, para a gente escapar daquela situação difícil. Esses entendimentos estão no nosso cotidiano, irmãos e irmãs, mas eles não são o que a Bíblia coloca como sacrifício. Não é assim que a Bíblia vê o sacrifício na sua origem, no seu cerne. E aí eu falei com vocês aqui um pouquinho, a palavrinha aqui de grego. Não irei me arriscar na palavra em hebraico. Depois eu posso passar o texto do sermão para vocês de boa. Eu coloquei aqui o termo. Mas eu não vou dizer a palavra em hebraico não, porque eu nunca consegui no hebraico passar com nota que não fosse o mínimo. Sabe, hebraico para mim era equivalente na faculdade a matemática. Para piorar a minha situação, o professor era chileno. Então tinha hora que ele falava uma palavra, eu expressava, ele dizia, não é assim, não é? Porque eu ainda tinha que atravessar o sotaque do espanhol para chegar no hebraico que ele queria. Uma luta, não é? Mas eu estava pesquisando, porque é uma palavra importante. E aí eu cheguei nessa conclusão. Tem um moço na internet, um professor doutor, chamado Eli Zizorkin Enzenberg. E ele diz o seguinte: a palavra para sacrifício mais comum que a gente conhece é corban. Ela é uma palavra fascinante. Ela tem uma raiz que aparece em muitas palavras em hebraico. E quando comparamos essa raiz, porque o hebraico é muito assim, né? Ele tem uma raizinha e depois 2, 3 letrinhas para frente e o significado muda completamente. A gente descobre os tons de significados que muitas vezes, diz ele, nos passam despercebidos. Por exemplo, o termo oferecer, sacrificar e o termo aproximar são parecidos, são da mesma raiz. Quando a gente descreve uma conexão familiar e a gente quer falar de parentesco, a palavra também é a mesma, que está na origem de sacrifício e está na origem de aproximar. É também a palavra parente. É similar, inclusive, à palavra que no grego vai ser traduzida como telescópio, que é algo que nos aproxima daquilo que está longe. O que a gente percebe? O que isso significa? Que no hebraico bíblico, a palavra sacrifício não é a mera entrega de uma coisa boa para Deus. É a entrega de uma coisa boa para receber algo melhor. E não se trata de bênçãos.
O sacrifício é uma entrega que faz a aproximação entre nós e Deus. Então, sacrificar é atrair a presença de Deus. Sacrificar é manifestar a presença de Deus. É como alguém que tem um telescópio e quando ele olha, a lua se aproxima. E toda vez na Bíblia que alguém faz um sacrifício, a presença de Deus se manifesta. E quando a presença de Deus se manifesta, milagres acontecem. Então Jesus, ele nos mostra nesse texto aqui, toda essa grande visão teológica. E como que isso muda a perspectiva da gente de entregar qualquer coisa para Deus. Porque se eu entregar, Deus estará. Se eu entregar, Deus se manifestará. Deus se tornará presente. E inclusive, não muito raro, a entrega da gente mesmo, como Jesus fez. E é o que Moisés, quando está andando lá com o povo no deserto, ele fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se o Senhor não for conosco, risca, eu te peço, o meu nome do livro da vida. Moisés estava disposto a fazer um sacrifício da sua própria eternidade em função do povo. E Deus ouviu. Ele disse: Senhor, eu não quero anjo, eu não quero nuvem, eu não quero nenhuma manifestação grandiosa, eu quero o Senhor mesmo. O que é que eu tenho que te dar para o Senhor ir comigo? O que eu tenho que entregar? E a palavra do Senhor diz então que Deus se manifestou e estava ali com aquele povo. E Jesus, ele mostra para a gente a mesma coisa nesse texto. Sei lá se foram mesmo os discípulos, sei lá se foi essa criança desconhecida. O fato é que os pães e peixes passaram de mão em mão até chegar na mão de Jesus. As crianças entregaram para os discípulos trouxeram a Jesus. Alguém dos discípulos pegou lá na sua bolsinha, entregou o outro discípulo, trouxe até Jesus. E o mestre então faz o sacrifício final. Jesus atrai a presença de Deus para o lugar da necessidade do povo. E como é que Jesus faz isso? Por meio de uma oração específica. Jesus faz a oração da entrega. A oração da entrega é a oração de gratidão. Todo ato de sacrifício na Bíblia está ligado profundamente à ideia de uma dependência de Deus, sabe? Da gente depender do Senhor. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque esses dias eu estive visitando um pastor aqui em Brasília. A igreja dele tem 3 anos e meio de existência, está ali na Asa Sul. Ele é um pastor jovem, de 38 anos de idade. E eu disse para ele: vamos tomar um café. E a gente se sentou juntos e eu fiz para ele uma pergunta. Eu falei: por que a sua igreja tem 1000 membros, hein? Qual que é o segredo, se é que tem algum? Porque eu sou bispo aqui nessa região, e há 9 anos a gente caminha, a nossa igreja tem crescido, muitas pessoas têm sido recebidas, mas às vezes eu tenho a sensação que eu não entendo ainda completamente a cabeça do brasiliense, sabe? Principalmente do povo aqui no Distrito Federal. Porque a gente é criado dentro de uma cultura, a gente é criado dentro de uma história, e a gente precisa abrir a nossa mente para entender o outro e a outra, naquilo que são valores para eles. E muitas vezes, eu como bispa sei disso, reconheço, já orei ao Senhor. Muitas vezes eu tomei algumas decisões porque eu não estava entendendo direito qual era a cultura, o lugar onde eu estava. Porque às vezes a gente acha, né, meu irmão, que porque a gente fala português, a gente está no mesmo país. Não está. Não está. A gente vai para o Mato Grosso, é outro país. Se a gente subir lá no Nortão, é outro ainda. Eu já devia saber disso, porque as próprias Minas Gerais são muitas. A gente fica brigando entre nós, quem que tem a receita mais adequada do pão de queijo. Se é o povo do Triângulo, se é o povo do Centro, se é o povo do Sul. Quem é o mineiro mais mineiro. E às vezes a gente não percebe como essas coisas estão interferindo no nosso jeito de fazer missão. E aí eu perguntei, eu disse para ele: o que será que acontece? Que a gente tem dificuldade na visão celular, a gente tem dificuldade no discipulado, a gente tem dificuldade no evangelismo, e a gente vê outras igrejas aí crescendo.
Então elas têm alguma coisa, elas viram alguma coisa que a gente deixou escapar. E como nós somos camaradas no reino de Deus, você vai me contar, ora bolas, não é? E a gente sentou então para conversar sobre isso, e ele me disse algumas coisas que ele tinha percebido, porque ele nasceu aqui em Brasília. E ele me contou algumas coisas que ele percebeu. E eu fico observando, amados irmãos e irmãs, como que é interessante mesmo o fato de que as pessoas, nos lugares mais abastados, e a gente está num lugar de privilégio, a gente tem que reconhecer isso. Muitas vezes a gente não tem a necessidade de Deus tão aguçada na nossa vida, quanto pessoas que são desprovidas de outras coisas. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu fui pastora na periferia da periferia, em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais. E quando falta o arroz com feijão na sua mesa, como eu, que já tive que dividir um ovo com a minha ovelha, num final de semana. Pastora, a única coisa que eu tenho é um ovo. Minha filha, bate o omelete bem batido, porque eu também não tenho outra coisa para comer não. Não é? Já vivi meu próprio momento de 5 pães e 2 peixinhos com um ovo só. Como é desafiador a falta. Não é? Como a gente ora quando a gente não tem as coisas dentro da nossa casa. Senhor, não tem nada aqui. Eu já vivi isso, irmãos. Não tem nada aqui. Como é que a gente vai fazer? Não tem recurso, não tem comida, não tem nada. A necessidade de Deus, ela se aguça, porque quando Deus é a única saída, Deus é a única saída. E é por isso que muita gente tem dificuldade de se converter, porque acha que tem muitas saídas antes de ir buscar o Senhor. E muitos cristãos, dentro da nossa realidade, consulta o advogado, consulta o médico, consulta qualquer um que seja, o conselheiro, o amigo, o vizinho, consulta o ChatGPT, mas não ora. Mas não ora. E aí ele pergunta por que as coisas estão acontecendo. Essa semana eu vi uma trend na internet viralizando, ChatGPT, qual que é a minha bênção? Quem é ChatGPT para dizer que raio de bênção que eu tenho que ter? Meu Senhor, me desesperou aquilo. Me desesperou. Porque preciso de um chat, quando eu já tenho isso aqui com 300 promessas. Tinha um negócio antes para eu achar as promessas, que o povo já achava meio ruim, os biblistas já achavam meio ruim, chamado concordância bíblica. Quando você tem preguiça de ler a Bíblia, você lê a concordância. Agora você vai no ChatGPT. Se eu depender do ChatGPT para dizer que bênção que eu vou receber, mas eu estou muito lenhada, muito complicada mesmo, porque eu sei lá onde é que ele está indo consultar essa bênção. Será que o ChatGPT, a inteligência artificial, ora? E se ela ora, será que Deus fala com ela? Filosofias para uma outra ocasião. Não nos interessa muito isso agora, irmãos, mas não dá um pouquinho de desespero? Porque a gente fala que conhece o Senhor, mas a gente vive como se Ele não existisse. Deus não é um critério no qual a gente toma decisões. A gente usa outras coisas para tomar decisões antes de perguntar ao Senhor. E não é que a gente não deva usar essas outras coisas, só que quando a gente atrai a presença de Deus, a gente tem a perspectiva correta na qual as outras coisas vão entrar na nossa vida. Você entende? Quando você tem uma doença terminal e você ora ao Senhor e você vai ao médico, aquilo que o médico fala com você tem outra perspectiva do que quando você vai no médico, recebe a notícia e não tem a quem recorrer. Quando você está passando por uma dificuldade financeira e você ora ao Senhor, você pode ir no banco e pode pegar o empréstimo que você precisa, mas você vai ter outra perspectiva sobre aquela situação na qual você está passando. Porque a presença de Deus coloca perspectiva nas nossas coisas. Aos olhos humanos, 5 pães e 2 peixinhos nunca seriam suficientes. Mas na mão de Jesus, o insuficiente é suficiente. E isso não acontece porque nós estamos em busca do milagre. Jesus não precisava do milagre, Jesus queria a presença de Deus. Ele pega aqueles pães na sua mão, ele levanta e ele agradece. Senhor, muito obrigado. É isso aqui que a gente tem. É isso aqui que está diante de nós. Muito obrigado.
Eu vejo Jesus outra vez com a mesma oração na frente do sepulcro com Lázaro. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre me escuta. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me escuta, só estou falando isso porque tem esse povo aqui que não sabe. É isso que Jesus diz lá. Senhor, eu estou sempre em um espírito de gratidão, porque eu sei que o Senhor está perto de mim. Quantos milagres a igreja do Senhor tem deixado de viver e tem deixado de crescer, porque ela não está evangelizando de um jeito que as pessoas percebam que Deus existe. A gente transmite um conteúdo intelectual, a gente fala de teologia, a gente cita uma palavra em grego, como eu fiz para ficar chique. Mas não é isso que muda a vida de ninguém, não. O que muda a vida das pessoas é quando a gente compartilha a presença de Deus. E isso é incrível. Eu disse para o Senhor esses dias, Senhor, eu preciso evangelizar mais. Às vezes eu tenho falado só para crente. Todo dia eu estou indo numa igreja falando para crente. É bom falar para crente. Eu acho que eles ficam edificados. Amém? Me ajuda aí, gente. Fica edificado, Senhor. Mas isso não está bastando, sabe? Está me faltando uma coisa a mais. Eu vou dizer para o Senhor o que eu vou fazer. Essa semana, por conta de algumas viagens que eu vou fazer, eu vou andar de Uber algumas vezes. O meu compromisso com o Senhor é que eu vou botar o Senhor em qualquer assunto com o moço do Uber. E aí eu me sentei, e uma das viagens que eu ia fazer era de Araçariguama, lá no interior de São Paulo, até o aeroporto de Congonhas. É 1h30. 1h30 dá para falar de Jesus para caramba. E eu sentei no carro e falei com o moço, aquela conversa que a gente sempre começa, né? Tá fazendo um frio danado aqui em São Paulo esses dias, né? Puxa vida! E ele começou a conversar comigo. E amados irmãos e irmãs, sabe o que acontece quando a gente começa a conversar com as pessoas? Quando a gente começa a prestar atenção nelas de verdade, a gente vê o que Jesus viu, antes de tudo, lá no começo do texto. Jesus viu aquela multidão e teve compaixão delas. A gente não evangeliza também, porque a gente não tem dó de ninguém. A dor do outro não toca a gente. Eu vejo nas redes sociais, alguém é morto, e a primeira pergunta que as pessoas fazem é: o que ele fez, hein? Deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Se é uma pessoa que eu gosto, então tá maravilhoso. Se é alguém que eu não gosto, eu desejo a morte mesmo, caixão, vela preta, vai para o inferno de cabeça para baixo. É muito fácil para mim. Mas quando eu sento com uma pessoa para conversar, e ela me conta a história dela, eu estou ali conversando com aquele moço, eu comecei a introduzir o assunto de Jesus. Como tinha sido bom, eu tinha estado com algumas mulheres, elas tinham compartilhado comigo as suas dores naquele final de semana, eu falei para ele. Eu conheci uma moça esse final de semana, ela saiu de um relacionamento abusivo, ela ficou 2 anos sendo maltratada pelo marido dela. Você acredita num negócio desse? E sabe o que aconteceu, moço do Uber? O pai dela começou a orar, vendo a dor da filha, a filha sem se movimentar, a filha sem contar para ele, mas ele vendo a dor dela, ele foi para uma árvore, lá no jardim da casa dele, e começou a orar pela filha dele. E Deus libertou aquela menina daquele casamento. Você acredita nisso? O pai foi lá, buscou a menina. Ele tem um ministério agora chamado Filhinhas do Rei, onde ele desenvolveu um ministério de intercessão específico. E ele ora a Deus: Senhor, eu estou orando pelas meninas que não têm um pai como eu, para interceder por elas. Você imagina isso, moço do Uber? Que trem extraordinário. Jesus libertar uma pessoa assim, porque a gente todo dia vê notícia de morte. E aquele moço começou a me contar que naquela semana ele descobriu que a filha dele tinha sido abusada sexualmente. A dor estava dentro do carro agora, comigo. E aí eu me compadeci daquele moço. Eu me compadeci da história dele. E as minhas palavras agora, elas eram diferentes, porque eu estava olhando na cara de alguém que de repente estava mesmo sentindo aquela dor. A palavra do Senhor diz assim: a gente contempla como em espelho, e um dia a gente vai ver face a face. O que faz a gente ver as pessoas face a face é a compaixão do Senhor.
Porque ver as pessoas no espelho é ver um reflexo da gente mesmo, é querer conversar só com quem conversa com a gente, com quem gosta da gente. Mas ver face a face é ver a cara do outro, que é completamente diferente da minha. E quando eu vejo a cara do outro, diz lá no livro de Gênesis, quando Esaú e Jacó se encontraram, depois de anos de briga, Jacó falou para ele: meu irmão, eu estou te vendo agora e ver a sua cara é como ver a cara de Deus. A gente tem que cessar essa briga. A gente tem que cessar essa desavença, porque a gente não briga na cara de Deus. A gente não briga com a cara de Deus. A cara de Deus é conciliação. A cara de Deus é remissão. A cara de Deus é salvação. Quando a face do Senhor aparece, meus irmãos. Era fácil para Jesus ser grato quando o coração dele já era compadecido. Há uma canção do Casting Krause que ele fala isso, né? Senhor, quebranta o meu coração com aquilo que quebranta o teu. Quando eu oro ao Senhor e pergunto a Ele: Senhor, o que está te doendo hoje? Se a gente sentisse por um centésimo de segundo a dor que tem no coração de Deus com uma pessoa drogada. Eu vim para cá hoje, eu quase atropelei umas 3 pessoas vindo de lá para cá. Que estavam completamente alienadas, andando pela rua, para lá e para cá. A gente vira na circunferência, tem um atravessando a rua. A gente passa para o outro lado, tem outro. E eu dizendo: meu Senhor, meu Senhor. Ontem eu estava lá no projeto missionário Uma Semana para Jesus. Encontramos um menino andando de bicicleta. E ele disse para mim: eu não posso ir para a igreja não. Ele falando para os meninos do evangelismo: eu não posso ir para a igreja não, porque eu estou doidão. Se eu for lá... Mas Jesus adora um doidão, pode ir, pode ir. Com Jesus, diz a palavra do Senhor lá em Isaías, até o doido acha o caminho, tem problema não, vai assim. Vem, Jesus te ama. Mas isso, amados irmãos e irmãs, tem que doer na gente. O pecado do nosso irmão e da nossa irmã tem que doer na gente. Porque a gente precisa saber que um passinho nosso de lado, a gente estava na mesma. Que bênção que a gente teve pais que cuidaram de nós. Tem gente que não tem. Que bênção que a gente tem a comida para a gente comer. Tem gente que não tem. Que bênção que um dia na minha vida eu dividi um ovo com uma pessoa. Mas hoje lá na minha geladeira, quando eu abri lá, tem mais de uma dúzia. Se eu quiser comer 2, hoje eu tenho. Mas isso é misericórdia de Deus. Isso não é valor meu, não é mérito meu. Ah, mas eu estudei. Ah, mas eu... sorte também, bênção também. Tem gente que queria estar no seu lugar, não conseguiu. Quantas pessoas maravilhosas o mundo deixou de ver, porque não lhe foi dada oportunidade. Quando a oportunidade é dada a você, sua obrigação é se entregar ao serviço de Deus. É sua obrigação fazer isso. Porque Deus está dizendo: eu estou fazendo um milagre para atrair outros a mim. E a nossa tarefa, irmãos, é fazer o sacrifício que atrai a presença de Deus a nós, para que os outros vejam a partir de nós. É isso que é discipulado. Levar as pessoas a uma experiência com Cristo só acontece quando eu já tive uma. E quando eu compartilho aquela que eu tive. E eu quero concluir essa palavra com vocês, lembrando então o que Jesus faz. Então, esse ato de sacrifício está ligado à ideia de dependência de Deus. Na oração de Jesus, ele manifesta essa dependência. A cura, o perdão, a salvação estavam postos nas mãos de Deus, por meio das mãos de Jesus. Aquela entrega que Jesus fez significava que algo está na mão de Deus. Obrigada. Deus cuida dos resultados. Eu não sei o que há de suceder, mas se eu botei na mão de Deus. E muitas vezes eu tenho feito essa oração. Sobre a igreja aqui na 8ª região. Sobre a minha casa, sobre situações que a gente vive. Enfermidades e doenças. E eu tenho dito ao Senhor: eu já te entreguei. Eu não vou pegar para mim aquilo que eu já te entreguei.
O que eu botei na mão do Senhor, me ajuda, meu Deus, a encolher minha mão, não querer pegar de volta, que toda hora eu quero dar um tequinho de ajuda nas coisas para o Senhor. Não me deixa atrapalhar o que o Senhor tem para fazer. Manifesta a tua presença. Se a tua presença for manifesta, Senhor, tudo pode acontecer. A gente pode passar a tempestade, mas o Senhor está no barco. A gente pode passar pela morte, mas o Senhor vai trazer a ressurreição. A gente pode passar a doença, mas o Senhor vai trazer a cura. Se o Senhor estiver presente, tudo é possível. O Senhor cuida dos resultados. Então nós precisamos ser cristãos sacrificiais nesse sentido. Muita gente pensa que ser um cristão sacrificial é morrer por alguma coisa. O Senhor está nos convidando a viver por aquilo que a gente acredita. Que na nossa vida essas coisas transpareçam. Muita gente pensa isso. E aí o que acontece? As pessoas se esgotam. Depois elas se sentem traídas, porque aquilo que elas esperavam não aconteceu. Mas um líder sacrificial, um cristão sacrificial, é a pessoa que sabe como fazer uma entrega que vai atrair a presença de Deus. Jesus sabia fazer isso, porque ele orava antes de tudo em ações de graça. Quantas vezes a gente vê Jesus fazer isso? Atrair a presença de Deus, reconhecendo por meio da gratidão que o milagre é dele. E Deus então requer de mim algumas coisas. Deus requer de mim o que eu não considero suficiente, o que eu não acho que vale a pena entregar, o tempo que eu não dou, o dinheiro que eu não dou. Eu nem tenho fé bastante suficiente. Se eu entregasse meu salário inteiro, não mudaria a realidade toda do nosso país, mas mudaria o que Deus está fazendo a partir da minha entrega. Eu diria, através do meu sacrifício, que eu confio que Deus é capaz de fazer. Quando eu tento gerenciar com as minhas mãos, eu estou dizendo que Deus não é capaz de fazer. Eu estou querendo resolver aquela demanda da minha forma somente. Eu não posso salvar o meu vizinho. Eu não posso salvar as minhas filhas. Eu não posso salvar o meu pai e a minha mãe. Mas uma coisa Deus me deu autoridade para fazer. Eu posso atrair a presença dele para a terra. Ele me deu, por meio da oração, a graça de fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz: aproximai-vos do trono da graça e vocês vão encontrar graça. Eu atraio a presença de Deus quando eu dou graças, reconhecendo a suficiência de Deus na minha insuficiência. Eu encontro a graça e então eu distribuo a graça. O azeite da panela não acaba. A farinha corta o veneno. Eu abro mão das primícias pessoais e eu garanto a subsistência de todo mundo ao meu redor. Quando eu entrego, a multidão é alimentada. Que alívio eu imagino que havia e que liberdade no coração de Jesus quando ele deu graças e entregou os pães para os discípulos. A gente tem feito muita coisa sem a garantia da presença. Temos reservado no nosso coração um plano B para a nossa vida, para o nosso ministério, para as coisas ao nosso redor. Temos evitado essa oração que podia rasgar o céu, porque ela vai exigir da gente a entrega dos nossos 5 pãezinhos. O milagre não acontece por causa dos 5 pães e 2 peixes. Acontece porque deixou-se de haver garantias para aguardar o que vem do Senhor. Porque quando não havia pão para entregar, Deus desceu o maná do céu. Eu quero te convidar a ser essa pessoa sacrificial. Essa pessoa, sabe, que sabe aonde colocar os recursos mais preciosos, nas mãos de Deus. Aquele e aquela que sabe fazer a oração da entrega, que sabe atrair a presença de Deus para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua cidade. Eu quero dizer para você que sem entender esse sacrifício de Jesus, não como perda, mas como ganho, é isso que vai nos aproximar da presença. É a geração de um ambiente de adoração, onde os nossos medos e a nossa autopreservação cedem lugar a garantia de que se Deus está presente, as coisas vão se organizar. É só esse tipo de gente que consegue matar a fome das pessoas e do povo. Quando eu cheguei no aeroporto e eu desci do carro, eu disse para aquele moço: eu não sei como Deus vai fazer, mas se o Senhor colocar a filha do Senhor nas mãos de Deus, Ele vai consertar tudo que está quebrado. Se posicione como aquele pai lá. Eu não sei orar, Deus sabe.
Chega para Deus e diz: Senhor, seja o pai que eu não consigo ser, nos lugares que eu não consigo chegar. E Deus vai ouvir a sua oração. Porque Jesus, Ele fez isso. Quando Moisés fez isso, as pragas do Egito foram detidas. Quando Moisés fez isso e Josué, eles passaram pelo deserto. Quando Jesus fez isso e se entregou na cruz, Ele venceu a morte e nos chamou para sermos discípulos e discípulas dEle. Aprender a fazer com Ele e por Ele. Qual é o pão e o peixe que você está retendo? Qual é o medo que está te assombrando? Qual é o limite que está te detendo? Qual é a desculpa que está te travando? Erga os seus olhos ao céu e faça a oração da entrega. Quando a gente sair daqui hoje, tem uma multidão nessa cidade, milhões de pessoas que precisam de Jesus, que estão com fome e que não vão encontrar no mercado o pão que elas precisam. O tempo é agora. Olhe para os céus e entregue, os céus se abrirão. É promessa do Senhor. Quem pede recebe, quem procura acha, quem bate abrir-se-lhe-á. E então me invocarão, diz o Senhor, e me acharão. Sacrifício é a arte espiritual de atrair a presença. E é isso que Jesus nos ensina no texto de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Pastor, eu quero convidar você a fazermos juntos aqui nesse momento final, se o pastor me permite, um tempo de entrega. Talvez tenha alguma coisa que você queira hoje entregar ao Senhor. Alguma coisa que você quer fazer esse sacrifício de colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu quero atrair a Tua presença para essa situação da minha vida. Eu quero também atrair a Tua presença para dentro da minha casa, para a minha visão de discipulado, porque eu não tenho compartilhado do Senhor como deveria. Não tenho sido grato como deveria. Eu quero abrir mão dos meus planos B para colocar na Tua mão a minha farinha, o meu azeite, o meu peixe. Se é isso que está hoje no seu coração, eu queria te convidar para a gente estar aqui em um tempo de intercessão. Porque as necessidades são muitas e o nosso Deus quer prover, não é? Talvez não está faltando para a gente o pão na nossa casa, mas está faltando o sossego. Talvez não está faltando para a gente a saúde, mas está a nossa mente acelerada. E eu queria ter esse tempinho de oração com você, amém? Eu vou pedir à igreja que se ponha de pé. E aqueles e aquelas que desejarem vir ao altar, enquanto eu estiver orando, eu quero acolher vocês, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nesse dia de hoje, Senhor, do aniversário dessa igreja, nós somos convidados a adquirir sabedoria. E sabedoria, Senhor, é agir do jeito que agrada o coração de Deus. Hoje nós aprendemos nesse lugar a importância de sacrificar ao Senhor. E que sacrificar ao Senhor é simplesmente atrair a Tua presença por meio de um coração grato. Ó Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor nos deu ao longo da nossa vida. Os livramentos, a saúde, a casa, a família. Ó Deus, as situações difíceis das quais nós fomos livrados. As ameaças de morte que nunca se cumpriram, Pai. As tentativas do inferno que foram mal sucedidas. Nós lhe somos gratos, Senhor. E nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, nessa noite para fazer uma oração de gratidão. Graças nós Te damos, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Graças nós Te damos, porque sem as Tuas dádivas, nada nós podemos fazer. Nós recebemos conhecimento, nós recebemos dons, nós recebemos capacidades, Senhor. E nós fizemos a nossa vida em cima de todas essas coisas. Elas nos trouxeram realização. Nós realizamos sonhos, ó Deus, e tudo isso é muito bom. Mas nós queremos entregar isso a Ti para algo ainda maior, Senhor. Nós queremos atrair a Tua presença. Nós queremos que ela seja manifesta nessa igreja, na 8ª região eclesiástica, no mundo, Senhor, através da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que o motorista do Uber seja alcançado pela Tua presença. A moça da padaria, Senhor. Nós queremos os empregados que trabalham pra gente, Senhor. Os nossos colegas de trabalho. Nós queremos que a Tua presença encha e alimente, Senhor, as suas almas famintas, ó Deus.
Ah, Senhor, nós entregamos a Ti. Ah, é pouco, Senhor, diante da necessidade de Brasília, diante da necessidade lá do Congresso Nacional, do presidente, é pouco. Mas se a gente entregar nas Suas mãos, o milagre é por Tua conta, Senhor. Nós queremos entender, é isso que é o Senhor que vai fazer. Nos ajuda a não termos tantas seguranças falsas, mas a viver a verdadeira dependência do Senhor. Atrai, Senhor eterno, a nossa vida para Ti também. Nos busca de volta, nos faz encontrar contigo. O Senhor é um Deus que também se sacrificou em nosso favor. O Senhor quis atrair a nossa presença a Ti também. É vontade do Senhor o encontro, é vontade do Senhor. Por isso Jesus veio, para abrir o caminho, para possibilitar a presença. O Senhor quer estar conosco. Então Deus, nos ajuda a querer estar contigo também cada vez mais, a responder ao Teu desejo. Se aproxima, Senhor, de nós. Nós abrimos o nosso coração, ó Pai, nessa noite, e Te fazemos a oração da entrega. Recebe na Tua mão a nossa vida. Não somos nada sem o Senhor, e que nós possamos entender isso, e assim a nossa vida faça diferença aonde quer que a gente vá. Assim como foi com Jesus, seja conosco, por amor das Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Amém.